Convido você ainda, peço que o ministério continue ainda nessa canção. Convido você a fechar um pouco seus olhos, colocar a mão no seu coração e trazer no teu coração essa experiência de Jesus, do encontro com Jesus. Jesus que muitas vezes quis e quer continuar se encontrando em nosso coração. E essa liberdade que nós damos ao Espírito Santo de fazer com que o nosso coração seja repleto, preenchido pelo Espírito Santo, é algo que Jesus deixou como herança para nós. É algo que Jesus deixou como um presente para nós. Eu volto para o Pai, mas junto de vós estará o Paráclito, o Espírito Santo de Deus. Por isso, mais uma vez vamos cantar o refrão dessa canção, declarando que o Espírito Santo é morada no nosso coração. Espírito, Espírito, aquele que desce como fogo, que desce como fogo, assim como em Pentecostes, vem como em Pentecostes, enche-me, Senhor, de novo, e enche-me de novo. Mais uma vez, canta junto, Espírito, 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 que desce como fogo, que desce como fogo, vem como viestes em Pentecostes, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo, e enche-me de novo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Boa noite. Vocês estão bem? Graças a Deus. Quem veio pela primeira vez hoje, levanta a mão. Todos perseverantes? Então tá bom. Meus irmãos, é com alegria que hoje o Senhor me chama, né, a trazer para vocês a palavra dele. O Senhor, ele escolhe a dedo as pessoas das quais ele quer depositar a confiança do Espírito. E graças a Deus, o Senhor tem me dado esse dom de trazer a palavra, de anunciar o Evangelho para as pessoas. Isso desde os meus 15 anos. Hoje eu tenho 30. Não parece, mas eu tenho. E desde os meus 15 anos, o Senhor me chamou a, como o Valmir dizia, semear a palavra dele no coração das pessoas. Contando um pouquinho da minha história, eu sou natural de Caçador. Os meus pais são de lá, né? Minha mãe e meu pai. Minha mãe ainda mora lá, meu pai também. Tenho 2 irmãos, uma irmã e um irmão que moram em Campinas, no interior de São Paulo. E eu me casei com a Rafaela, né? E vim morar para Tangará junto com ela. Né? Nós moramos aqui do ladinho, em Tangará. E há mais ou menos 3 anos e meio, um pouquinho mais, mas 3 anos e meio definitivos, nós estamos com o grupo de oração aqui na cidade de Pinheiro Preto. Já existia um grupo de oração, né, alguns anos atrás, porém o Senhor, ele nos chamou
através de alguns amigos nossos, a estar formando, junto com o padre Edmar, que era o pároco anteriormente, a formarmos um grupo de oração aqui. No início nós começamos lá na paróquia, lá embaixo, né, na matriz. E o Senhor nos chamava, não só eu, minha esposa, mas também o Maninha, Esther, depois entrou o Giovanni, o Márcio, aí tinha alguns amigos nossos lá de Caçador, de Videira, de Fraiburgo. E juntos nós começamos um grupo de oração chamado Amigos em Oração, junto com o Padre Edmar, junto com essas pessoas. E o Senhor, Ele foi trabalhando tão intimamente no nosso coração, que Ele decidiu, não foi nós que decidimos, foi o próprio Deus. Ele decidiu que nós deveríamos mergulhar no Espírito Santo ainda mais. E aí como eu falei, eu sou de Caçador, e lá em Caçador, antes de eu vir embora, eu já participava do grupo de oração lá, da Renovação Carismática. Nós tínhamos um ministério jovem, o Ministério São João Paulo II, e o Senhor já me chamava desde aquela época a estar neste movimento, a Renovação Carismática Católica. Então o Senhor continuou nos chamando para isso, para este carisma. A Renovação Carismática Católica é um movimento dentro da Igreja Católica, onde este movimento da Igreja, busca proporcionar a todos a experiência do batismo no Espírito Santo. Essa é a missão da Renovação Carismática. Que todas as pessoas vivam a experiência de Pentecostes, aquela experiência onde está descrita no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde estavam lá reunidos no cenáculo os discípulos e Maria Santíssima, e o Espírito Santo desce como línguas de fogo e repousa sobre cada um deles. E nós hoje, eu e você, somos chamados a reviver tudo isso. Porque o Espírito Santo não é um fato histórico. As coisas que estão descritas na Bíblia não são contos históricos. Aquilo que está descrito na palavra de Deus é algo que perdura, que está junto de nós ainda nos dias de hoje. Por isso que nós, católicos, apostólicos, romanos, carismáticos, somos chamados todos os dias a viver o Evangelho. Todos os dias. Não é só no domingo, quando o padre vem celebrar a missa e ele lê o Evangelho e nos coloca a homilia. Não. Nós somos chamados todos os dias a viver o Evangelho. Tanto que todos os dias a nossa igreja, a Igreja Católica, prepara para nós o Evangelho diário. E hoje, especificamente hoje, o Evangelho trata de algo surpreendente. Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Vocês já viram alguém andando por cima da água? Vocês já viram assim com os próprios olhos uma pessoa andando por cima? Vamos supor que é uma piscina. A pessoa andando por cima da água nessa piscina? Sim ou não? Eu também não. Mas no Evangelho de hoje, o evangelista vem tratar sobre isso. Ele vem contar esse fato que aconteceu com Jesus e Pedro. Onde os discípulos estão na barca, assustados porque tinham ondas, tinha tempestade, tinha um monte de coisa lá. Aí Jesus aparece andando sobre as águas e eles tomam um susto. E aí Jesus chama Pedro, Pedro, vem para a barca, fora da barca. Aí Pedro começa a caminhar e anda sobre o mar, assim como Jesus estava andando sobre o mar. E aí de repente ele cai. E aí começa a se afogar. E Senhor, me salva, Jesus, pelo amor de Deus.
eu juro que eu não vou mais negar o Senhor. E aí o que Jesus diz para Pedro? Homem de pouca fé. E desculpa, meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês hoje. Jesus está falando para cada um de nós hoje. Homens de pouca fé. Vocês são homens de pouca fé. E eu me incluo junto, tá? Porque eu quero fazer uma pergunta ainda antes de nós entrarmos na palavra de hoje. Você acha que hoje o tema não é fé e conversão, tá? É outro tema. Mas para que nós possamos entender esse tema de hoje, nós precisamos olhar para o nosso coração, para a nossa fé. E eu pergunto, você está com a tua fé vivificada? Sim ou não? Então, tá bom. Vocês me responderam que sim. Então, vamos lá. Então, nós que estamos com a nossa fé vivificada, fortificada, nós entendemos que Jesus é o único Senhor e Salvador da nossa vida, sim ou não? Muito bem. Então eu pergunto para vocês, se hoje Jesus te chamasse para fora da tua barca e fizesse com que você andasse para fora, você iria? Você seria capaz de andar sobre as águas para encontrar Jesus? Sim ou não? E agora eu vou trazer, vocês vão ver que vai ter tudo a ver com o nosso tema. A barca significa a igreja. Pedro somos eu e você. E Jesus é aquela pessoa que está lá fora pedindo, vem cá, eu preciso de ti. E aí eu digo para você, hoje, com a tua fé, que você falou que está forte, vivificada, santificada, extremamente poderosa, você teria coragem de sair por aquela porta, mundo afora, igreja afora, falando, o Senhor é o único Senhor e Salvador da minha vida? Você tem essa coragem? Não precisa me responder. É para nós refletirmos. Porque hoje o Senhor nos chama. Eu convido você a abrir a sua palavra lá no livro de Colossenses, né? Carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 4. Na Ave Maria, a minha é outra Ave Maria. Na Bíblia Ave Maria, é página 1510, tá? Livro de Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 4. Amém? Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Então, na misericórdia ainda? Ou no amém? Quase? Vamos lá, força na peruca, que nem dizem. Colossenses 4, versículo 2. São Paulo vai dizer assim aos Colossenses: sede perseverantes, sede vigilantes na oração, acompanhada de ações de graça. Orai também por nós. Pedi a Deus que dê livre curso à nossa palavra, para que possamos anunciar o mistério de Cristo. É por causa desse mistério que estou preso. Possa eu fazê-lo conhecido como é o meu dever. Meus irmãos, essa palavra aqui, São Paulo escreveu
a comunidade de Colossenses dentro da cadeia, dentro da prisão. E aqui ele relata para os colossenses o porquê que ele foi preso. Ele diz assim: pedi a Deus que dê livre curso à nossa palavra para que possamos anunciar o mistério de Cristo. É por causa desse mistério que eu estou preso. Paulo estava na prisão, na fila da morte, porque ele seria morto, por causa que ele anunciou Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da vida dele e da igreja e do mundo. E aí o mundo colocou ele aonde? Na prisão. Na fila da morte. Por causa de Jesus, por causa daquele que nos salvou, por causa daquele que nos libertou. E aí eu pergunto para você: você enfrentaria a fila da morte por causa de Jesus? Você estaria disposto hoje a dar a tua vida pela causa daquele que nos salvou? E quando eu digo dar a vida, não significa morrer, tá bom? Porque tem outras formas de nós darmos a nossa vida. Não só para a morte. A vida que eu estou falando é a tua vida que você vive hoje. Aquela que você acorda todo dia de manhã, toma seu café, aí vai para o seu trabalho, ganha o seu dinheiro. Essa é a vida que eu estou falando. Você seria capaz, eu vou ser generoso, tá? Você seria capaz de dar uma pequena parte dessa tua vida por causa de Jesus? Entregar ela por causa de Jesus? Sim ou não? Então tá bom. Aí São Paulo vai dizer assim: sede perseverantes, sede vigilantes na oração. Por quê? Porque ele estava dizendo assim para os colossenses e quer dizer para mim e para você hoje: o mundo está diferente. O mundo não é mais aquele descrito no Éden, quando Deus criou o homem e a mulher. Antes do pecado original, o mundo já não é mais aquele. A desordem se instaurou no mundo, do qual nós somos colocados. Porque eu quero perguntar uma coisa para vocês: vocês acham que nós estamos vivendo num mundo normal, sim ou não? Nem um pouquinho. Por isso que Paulo vai dizer assim para os colossenses, para mim e para você hoje: se você não for perseverante, se você não for vigilante na sua oração, a casa vai cair em cima de nós. Por isso eu convido você, a partir de hoje, a se levantar em oração. A se levantar em oração pela nossa igreja, pelo nosso país, pelas nossas famílias. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu quero deixar claro que eu não estou falando nada com relação àquilo que está acontecendo no nosso país, relacionado à política ou algo do tipo. Eu estou falando aquilo que está relacionado à moral do ser humano.
a vida moral do ser humano está uma bagunça, uma desordem. Gente, eu estava lendo uma notícia, essa semana saiu essa notícia. Um padre aqui em Santa Catarina teve que entrar na justiça para que a justiça colocasse em uma mulher um distanciamento para com ele, porque ela estava obcecada pelo padre. Vocês têm noção disso, gente? A que cúmulo o ser humano chegou? E digo mais, hoje, o nosso Brasil, não só o nosso Brasil, mas muitos outros países vivem a promiscuidade, assim como Sodoma e Gomorra, que é destacado na Bíblia, na palavra de Deus. Mulheres que vendem os seus corpos na internet ganham milhões de reais vendendo os seus corpos e se dizem as pessoas do job. Sabe o que significa a palavra job? É emprego em inglês. Ou seja, pegar o meu corpo, colocar na internet é um trabalho. E eu nem vou falar de como que está o corpo, que é uma baixaria, eu estou dentro da igreja. Olha que nível chegou o ser humano por causa disso aqui. E aí eu pergunto para vocês, nós precisamos ser perseverantes e vigilantes na oração? Então Paulo não estava louco, porque ele foi colocado na prisão, porque eles diziam que ele estava nóia. E ele vem relatar algo lá de trás, que está acontecendo nos dias de hoje. Então, cuidado. Nós temos que ter cuidado. Quero abrir um parênteses aqui, para terminar aquilo que o Senhor tem colocado para nós nessa noite. Aos pais, cuidado com seus filhos. Sede vigilantes e perseverantes na oração pelos seus filhos, pelos seus netos. Eu mandei um vídeo para uma esposa, depois eu vou compartilhar no grupo para vocês, de um seriado que tem na Netflix, em desenho animado, e que todo esse seriado, todo o seriado, é uma espécie de, me fugiu a palavra, ritual satânico, exposto para as crianças assistirem, onde o personagem principal fala algumas coisas dizendo, eu sobrevivo por causa do seu pecado, vendam a alma para mim, esse tipo de coisa assim. Para crianças em uma plataforma de streaming paga. Nem pagando mais nós não conseguimos ter sossego. Vocês entendem a gravidade daquilo que nós estamos vivendo no nosso mundo? Eu quero trazer isso para vocês porque, meus irmãos, não basta nós somente batermos no peito e falar, Senhor, eu reconheço o teu senhorio na minha vida, eu reconheço o teu senhorio na minha casa, eu sei que o Senhor é o Senhor e Salvador da minha vida, se eu não estou cuidando daqueles que o Senhor me confiou. E eu digo uma coisa para vocês, pais e avós, proíbam o filho de vocês de assistirem esse tipo de conteúdo.
Vocês têm autoridade e direito sobre a educação deles. Proíbam. Ai, mas o meu filho, ele gosta desse tipo. Proíba. Ai, mas ele se sente tão bem assistindo esses desenhos. Assiste junto com o teu filho. Vê o que ele está vendo. Pergunta o que ele está vendo na internet. Ou o que você está vendo hoje na internet aí? Quero ver também. Seja incisivo, seja curioso na educação dos filhos, dos netos. Queira saber o que o teu filho está pesquisando e fazendo, com quem que ele está falando na internet. Porque, meus irmãos, não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus. Porque vai chegar um dia, diz a palavra de Deus, eu até marquei aqui, eu quero buscar para vocês porque essa palavra é uma verdade. E ela fala dos preceitos morais, que é isso que eu quero trazer e deixar como uma atividade para você. Vigiar, a sua moral e a moral dos seus filhos e netos, para que no dia em que vier o Senhor Jesus, isso está escrito lá na carta de São Paulo aos Romanos, no dia em que vier Jesus, nós estejamos em pé. E os teus filhos, os teus netos, os teus sobrinhos precisam estar em pé. É só assim que nós vamos conseguir vencer o mal. Porque como diz lá na carta de São Paulo aos Efésios, não é contra homens de carne e sangue que nós estamos lutando. Você percebe que nós não estamos lutando contra homens de carne e sangue, nós estamos lutando contra um programa de TV, nós estamos lutando contra ideologias satânicas, demoníacas, que estão levando cada vez mais, não só os filhos, mas os homens, os maridos, para o inferno, para o fogo eterno. Quantos homens hoje consomem esse tipo de conteúdo e são levados por isso? Ah, tudo bem, porque o mundo é assim mesmo. Eu digo um alerta para os homens: fujam disso. Se você está num grupo do WhatsApp que ficam te mandando esse tipo de conteúdo, saia enquanto é tempo. Ah, mas eu não abro. É como pegar um pedaço de carne e colocar na frente do leão e falar assim: não coma. É perigoso. Certo? E para finalizarmos, eu quero deixar uma mensagem do Papa Francisco, aliás, do Papa Leão XIV, onde ele diz assim: que a igreja possa ser uma igreja que triunfará pelo poder da oração, para que todos aqueles que se fizerem presentes diante daquele que nos salvou, o Cordeiro imolado, possam estar com seus corações puros. E digo mais, puros e santos. O Senhor, Ele quer ser o centro da nossa vida. Eu convido agora você a se aproximar de Jesus. Meus irmãos, nós precisamos nos aproximar mais de Jesus. Nós necessitamos dessa proximidade ao coração eucarístico de Jesus. Nós só vamos vencer as batalhas, as dificuldades, se nós formos perseverantes, vigilantes na oração, perto de Jesus. Vou falar um negócio para vocês. Quanto mais perto nós estivermos de Jesus,
mais longe nós estaremos do mal. Porque numa guerra, dificilmente o adversário vai conseguir atingir o general. E se nós estivermos coladinhos embaixo da asinha do general, o mal não vai ter poder sobre nós. Amém? Convido você a ficar em pé, vir aqui na frente comigo. Nós vamos cantar uma música.